Amigos, aqui em Curitiba, a seleção brasileira bateu o martelo e não terá folga durante esta data FIFA do mês de setembro. Rotineiramente, quando a equipe se apresenta para um período de 10 dias de treinos e concentração, costuma-se dar uma folguinha para os atletas no dia após o primeiro jogo. Mas o Dorival desta vez vetou qualquer folga. Os jogadores seguirão num regime rígido de concentração no Hotel Bourbon, aqui no centro da capital paranaense. É uma medida que segue a linha de trabalho que o Dorival Júnior teve durante o período de Copa América. Nos Estados Unidos, o time ficou reunido por mais de um mês e durante esse período que quase chegou aos 40 dias, Dorival liberou os atletas apenas 3 vezes, sendo uma na semana de preparação para a competição, que foram até mais de uma semana, né? Cerca de 10, 12 dias, e mais 2 durante o mês de disputa da Copa América. O Dorival vai seguir essa linha de trabalho, entende que o momento da seleção exige isso, ele quer utilizar do máximo que pode dos atletas, porque o período é muito curto, gente. Você teve os jogadores chegando na segunda-feira, para você ter uma ideia, apenas 6 atletas de linha fizeram um trabalho com bola e movimentação tática dentro do gramado. Depois, na terça-feira, aí sim que o elenco foi trabalhar completo. Trabalhou completo na terça, trabalhou em tese completo na quarta-feira, porque o Pedro, no início da atividade, já teve uma lesão que fez com que o jogador fosse cortado desta data FIFA do mês de setembro. E na quinta-feira, quando você ia trabalhar com 19 jogadores de linha, o Éder Militão também foi cortado. Então o João Pedro se juntou à delegação na madrugada de quinta para sexta e ainda nem treinou. A seleção, inclusive, nem divulgou ainda quem vai ser o substituto do Éder Militão, que, se for convocado, a seleção analisa se há essa necessidade grande, se apresenta aqui na capital paranaense durante o sábado. Então, este sábado seria o dia em tese da folga. Eu lembro que no ano passado, a seleção brasileira teve um duelo no mesmo mês de setembro, né? Em setembro de 2023, contra a equipe da Bolívia, no Mangueirão, em Belém do Pará. O duelo foi numa sexta, assim como está sendo agora, e aí na sequência, no sábado, os jogadores tiveram folga antes de viajar para Lima, no Peru, onde foram feitas 2 atividades, uma na cidade da capital peruana já no domingo e outra na segunda-feira. Você perdeu um dia de preparação. Depois, no mês de outubro, uma situação muito semelhante, só que o jogo foi na quinta, contra a equipe da Venezuela em Cuiabá, na Arena Pantanal. E aí na sexta a gente teve uma folga muito polêmica, de algo que a gente ainda nem sabe se foi verdade, se não foi verdade, mas que surgiu um boato na capital matogrossense de que os jogadores teriam feito uma festa durante a folga. Isso foi negado pelo técnico Fernando Diniz à época, isso foi negado pela CBF à época, mas foi uma polêmica muito forte. E aí, em novembro, a seleção brasileira esteve concentrada na Granja Comari, também teve uma folga após a partida contra a Colômbia. Então, para evitar problemas, para evitar boatos, para evitar disse-me-disse, para que os jogadores estejam 100% concentrados e não saiam da linha durante esse período, o técnico Dorival Júnior estabeleceu: o momento é de seriedade, o momento é de comprometimento com a pentacampeã mundial. Estamos na 6ª colocação das eliminatórias para a Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, se a gente empata com o Equador, a gente já está com o Paraguai ali na nossa cola. E o Paraguai nos vence, no jogo fora de casa a gente sai. Inclusive ali do G7, numa classificação que são 10 equipes. Com a Bolívia, que bateu a Venezuela por 4-0, a Venezuela que fez uma boa Copa América, está fazendo uma brilhante eliminatória, subiu o morro para enfrentar a equipe da Bolívia, tomou de 4. Então todo cuidado é necessário. Então, antes mesmo de saber o resultado do jogo contra a equipe do Equador, o Dorival já bateu o martelo, não vai ter folga, vai ganhar mais um dia de preparação. Apesar dos jogadores que jogam mais 45 minutos não poderem fazer trabalhos táticos, você ganhar essa atividade a mais no dia seguinte da partida é de uma preciosidade muito grande, porque você trabalha com as reservas, você trabalha com todos aqueles jogadores que jogaram por menos de 45 minutos. Então, vamos supor, o Gerson hoje começa no banco, mas é uma peça importante. O Estevão vai começar no banco,
mas é uma peça importante. Você trabalha um William que está chegando agora, você trabalha um Lucas Moura para essa sequência de seleção brasileira, atletas que não tiveram oportunidade ainda de jogar com o técnico Dorival Júnior. Você vai trabalhando circunstâncias diferentes do gramado, porque na seleção, gente, o período é muito curto, mas você tem que olhar para o banco de reservas, você tem um plantel que você pode convocar qualquer jogador brasileiro, e tem gente boa para isso. Muitos jogadores de qualidade que podem agregar. Daqui a pouco nós vamos ouvir até o Dorival Júnior falando sobre as ausências do Rafinha e do Savinho. Uma concorrência muito grande pelo lado direito. A gente tem para a ponta direita Rodrigo, Estevão, Luiz Henrique, Savinho, Rafinha. É uma galera muito boa para ajudar a seleção brasileira nesse ciclo. Então, todo momento que você tem com jogadores, seja para trabalhar no gramado, que é um tempo precioso, a seleção tem ficado em média 4 horas diárias no CT do Caju, além do trabalho de vídeo, que é feito pelas manhãs, todos os dias, com o técnico Dorival Júnior. Todo momento é importante para que o Dorival consiga implementar as ideias. O Dorival tem dito que uma sequência de 2, 3 vitórias vai dar a tranquilidade necessária que a seleção precisa para trabalhar, visando que a seleção chegue no melhor momento, e esse é o ideal mesmo, que o melhor momento da equipe seja lá na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, quando o Mundial será disputado no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Pois bem, sem folga, a seleção brasileira totalmente concentrada. Hoje, sexta-feira, o time enfrenta a equipe do Equador. O Dorival Júnior definiu a equipe titular com o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, apesar de ter jogado apenas 5 minutos nessa temporada com o Thiago Motta na Juventus de Turim, ele será o capitão da seleção. Danilo, que na Copa América, após a eliminação, chegou a deixar o futuro dele em aberto, mas Dorival entende que há 4 grandes líderes nessa seleção. Os primeiros, Marquinhos e Danilo, e os outros 2 goleiros, Alisson e Ederson. O Alisson do Liverpool e Ederson do Manchester City. Então, o Danilo é um cara de confiança. E com a ausência do Ian Couto, que tem tudo para ser esse sucessor do Danilo nos próximos anos da seleção brasileira, o William foi convocado. O Dorival entende que ainda é muito precoce colocar o William, então ele opta por um jogador de experiência na lateral direito, o Danilo, que mais uma vez vestirá a braçadeira de capitão da pentacampeã mundial. A dupla de zaga, sem o Éder Militão, Marquinhos será titular ao lado do Gabriel Magalhães, do lado esquerdo do Guilherme Arana. O meio de campo com o André, grande novidade, convocado pelo técnico Dorival Júnior após a lesão que o tirou da Copa América. Lembro que na competição lá nos Estados Unidos, convocados para essa primeira função de meio de campo, Douglas Luiz, que hoje está na Juventus, Ederson, da equipe da Atalanta, os 2 ficaram de fora desta lista. André e João brigaram pela posição e o escolhido pelo técnico Dorival foi o cria do Fluminense, jogador do Wolverhampton. Na segunda posição do meio de campo, o Bruno Guimarães, capitão do Newcastle, é um dos novos líderes dessa seleção, ao lado do Lucas Paquetá. O próprio Paquetá vai fazer a armação e o ataque sem um 9. O Dorival testou o Endrick no treino da quarta, mas na quinta-feira, na véspera, ele utilizou mais o Luiz Henrique aberto pelo lado direito. Então, Luiz Henrique do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo e o Rodrigo com muita liberdade de movimentação. Por falar do Luiz Henrique, o Dorival justamente aborda esse tema. São 2 meninos que estão chegando agora, com a oportunidade de estrear pela pentacampeã mundial. A tendência é que o Estevão já seja utilizado nessa partida contra o Equador. Ele fala sobre esses jogadores que estão surgindo de uma maneira muito otimista para a seleção brasileira, para brigar pela posição, e ele cita as ausências do Rafinha e do Savinho. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. Uma pergunta assim, porque abre até uma possibilidade de uma colocação interessante. Até outro dia existiam alguns questionamentos com relação ao Rafinha. E, de repente, agora, nesse instante, em razão das 2 últimas partidas do Rafinha, uma cobrança dele não está na seleção. Então, para vocês verem como muda muito rapidamente. As pessoas talvez não saibam, mas Rafinha está suspenso para essa partida, juntamente com Joelinton e Gabriel Jesus. Exatamente. Mas como mudam, né, essas colocações. Até outro dia, uma cobrança muito grande em relação a Endrick como titular e, de repente, depois da última partida, alguns questionamentos. Então, é essa paciência que a gente pede, que nós tenhamos um pouco mais de paciência com esses garotos. São 2 meninos que têm muita capacidade, não estão aqui por um acaso, foram muito bem observados ao longo de todo esse processo. É natural, o Luiz, por estar já
com um número de jogos realizados um pouco maior, mas esse garoto Estevão tem muitas qualidades, tem um potencial altíssimo e se espera muito dele. Então, nós temos que ter um pouquinho de tranquilidade, paciência com esses meninos. É um momento assim de uma transformação, onde eles saem de uma situação de clubes para a seleção com uma responsabilidade muito grande pelo momento que nós estamos passando, pelos resultados ainda que não chegaram, e a própria classificação que estamos nesse instante. Então, o que nós precisamos é termos paciência, passarmos o máximo de tranquilidade possível e a partir do momento que eles tenham a oportunidade de estar em campo, que possam desenvolver o seu melhor. Dorival prega cautela para esse jogo contra a equipe do Equador. O Equador quase eliminou a Argentina durante a Copa América deste ano de 2024 nas quartas de final, numa decisão que foi para as penalidades. O Equador caiu na Copa América numa circunstância muito parecida com a da seleção brasileira. Foram duas equipes eliminadas nas penalidades. O Equador está com um novo trabalho que está se iniciando agora, a gente já vai detalhar, mas o Dorival Júnior prega muito respeito contra a seleção equatoriana e diz que vai ser um duelo dificílimo, é um duelo direto na tabela de classificação das eliminatórias. E, gente, eu tenho dito que, para mim, esse é o jogo mais importante do ciclo. Ah, Marcelo, não exagera. Porque fica todo mundo falando assim, vamos nos classificar para a Copa do Mundo. Vai vendo, não ganha agora, deixa para ganhar depois. Daqui a pouco você traz uma pressão muito grande que a gente não precisa disso. Eu até acho que o nível das eliminatórias sul-americanas é um nível bem bacana. Seleção do Equador é bem ajustada. Venezuela está vivendo uma fase muito bacana, perdeu na altitude, é verdade. Colômbia, Argentina, Uruguai, Brasil. Então você tem 6 equipes de um nível bem bacana. E aí você tem uma Bolívia que tem altitude, que vai lá é muito difícil enfrentar a equipe boliviana. Toma pancada jogando fora de casa, mas em casa os caras têm uma força muito grande. O Chile e o Peru estão um pouquinho mais atrás nessa conta, mas são equipes todas capazes de surpreender, ainda mais quando você tem uma 7ª vaga para playoff, para repescagem, cara, é vaga que todo mundo quer pegar. Então as eliminatórias pareciam assim, vai ser mais fácil, mas, cara, abrindo uma 7ª posição, equipes que nem sonhariam ir para a Copa do Mundo, elas ficam motivadas para jogar as eliminatórias até a reta final. Então todo cuidado é necessário e o Dorival Júnior prega respeito, prega cautela para enfrentar a equipe do Equador na noite desta sexta-feira aqui na capital paranaense. É uma equipe que tem uma marcação muito forte, que sai em velocidade. Necessariamente nós precisaremos ter aí uma troca de passe com velocidade, com dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente, para que possamos alcançar aí a última linha adversária, em cima da última linha, os nossos movimentos em profundidade que tragam aí desconforto ao adversário. Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma desclassificação também como a nossa, em penalidades, então podem esperar aí por um confronto de muito bom nível e eu espero que façamos aí jogos já melhores do que aqueles que realizamos anteriormente. Por fim, é importante ouvir o Dorival, e essa é uma pergunta que eu fiz para ele, porque eu tenho sentido que o Dorival está um pouco seguro demais na questão defensiva. Os 3 gols que o time tomou contra a Espanha, depois os 2 gols que o time tomou contra a equipe do México, trouxeram uma dose de preocupação a mais para o treinador da seleção brasileira. E ao invés dele trabalhar a questão ofensiva para que o time tivesse mais liberdade, ele ficou muito receoso de tomar gols na sequência da Copa América. E eu perguntei para ele justamente sobre isso. Essa é uma tendência que ele confirma para a disputa das eliminatórias, se a gente pode esperar uma seleção mais corajosa, uma seleção até mesmo sofrendo riscos, podendo sofrer riscos de tomar gols, mas uma seleção que tem um bom volume no terço final do gramado. Dorival Júnior lembrou dos gramados pequenos da Copa América, citou inclusive uma conversa que ele teve com o Ederson. Vamos ouvir o treinador da nossa seleção. Dorival, Marcelo Marinho da Litoral News. Primeiro te desejar sucesso, agora à frente da seleção também nas eliminatórias. Um outro técnico experiente ficou famoso por uma frase que dizia que o medo de perder tira a vontade de ganhar.
Eu senti que talvez esses 3 gols sofridos contra a Espanha, depois os 2 contra o México, tenham te trazido um cuidado extra com a questão defensiva, e você mesmo já citou que isso trouxe um impacto ali para a sequência ofensiva na Copa América. Você acredita que dá para dizer que a seleção ficou um pouco presa a isso durante o período? Porque a gente olha agora a tabela das eliminatórias já projetando à frente, sei que não é o teu trabalho, mas a pressão está na mesma receita. Os resultados de 2023, eles reverberam agora na pressão de 2024. Dá para esperar uma seleção mais propositiva, incisiva, às vezes até com menos medo de sofrer um gol, mas com mais vontade de atacar, de ter um bom volume no terço final do gramado, porque se a gente empata contra o Equador, por exemplo, o jogo contra a equipe do Paraguai pode nos tirar ali da zona de classificação para a Copa do Mundo. Obrigado, todo sucesso. Olha, são colocações importantes e interessantes. Primeiro, nós tínhamos sim uma deficiência e, de repente, mudando alguns posicionamentos, nós nos tornamos uma equipe um pouquinho mais consistente defensivamente. Não que com isso tenhamos perdido ofensivamente, não. O que eu computo é que, e isso para mim foi comprovado muito agora pela chegada do Ederson, que nos colocou que o City havia feito agora uma pré-temporada nos Estados Unidos e usaram os mesmos campos que nós tivemos na Copa América e que todos saíram reclamando das mesmas coisas que nós apontamos. As metragens de campos faziam com que os jogos ficassem muito mais a caráter de quem marcasse do que propriamente para quem atacasse. Porque, queira ou não, houve uma diminuição muito grande, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós não tivemos grandes jogos na Copa América, essa é a verdade. Nós tivemos 2 resultados, um de 4, um de 5, e um 4-1 nosso, em relação à equipe do Paraguai, que não foi a realidade da competição. Essa é a verdade. As defesas prevaleceram sobre os ataques de um modo geral, com todas as equipes, inclusive com as equipes finalistas, que tiveram muitas dificuldades também. Isso daqui não é uma justificativa, jamais. Nós não perdemos as nossas características, não mudamos a nossa forma de atuar, ao contrário, nós jogamos como nós havíamos programado, como havíamos atuado também contra a Inglaterra e a Espanha, assim o foi com o México e Estados Unidos, assim o foi nas 4 partidas da Copa América. O que nós tivemos, o que todas as equipes sentiram, dificuldades para atacarem. Os movimentos de cobertura, eles ficavam muito próximos. Para quem abordasse, sempre existia um segundo homem, às vezes até um terceiro próximos. Tanto é que nós não corremos riscos assim, de infiltrações, de trocas de passes. A nossa defesa não teve esse tipo de problema. O que nós tivemos e sentimos muito foi no sentido de criação. Aí foi o que todas as equipes também tiveram. Então, para mim, foi muito em razão disso. Agora, é natural que gere sempre dúvidas e desconfianças. E é o que nós procuramos fazer, trabalharmos sempre para que possamos melhorar aquilo que vem sendo apresentado. Tá aí, portanto, a bola rola nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, aqui na capital paranaense, no estádio Major Antônio Couto Pereira. Você vai ficar ligado aqui na Litoral News, por isso eu te convido que você deixe o seu like, faça sua inscrição e me diga quanto é que vai ser esse jogo, hein? Você que está até aqui comigo, quanto é que vai ser essa partida aqui na capital paranaense? O Equador perdeu apenas um jogo nessas eliminatórias, foi para a Argentina, a mesma equipe que eliminou a equipe do Equador na Copa América, e agora o estreante BKSS, treinador conhecido, tem desfalques importantes, como é o caso do Preciado, que está suspenso, o Alaminda, que poderia ser uma alternativa, acabou se machucando, e o Equador deve ser escalado com o goleiro experiente Galíndez, a linha defensiva com Arreaga, Félix Torres, Pacho, Nhacapie e Estupinhã, muito conhecido, o Félix Torres, jogador da equipe do Corinthians. O meio de campo com o Alan Franco, outro jogador do futebol brasileiro, da equipe do Atlético Mineiro. Além dele, o Moisés Cacedo, o Eboá e o Sarmiento. O ataque deve ter o jogador do Internacional, Ener Valencia. Então, jogadores conhecidos, né, que atuam no futebol nacional, Félix Torres, o Vera e também mais à frente o jogador da equipe do Internacional, o Ener Valencia. Eu conto com o seu like, conto com a sua participação. Direto de Curitiba, eu sou Marcelo Marinho e tô na cola da pentacampeã mundial no sonho, na caminhada rumo ao Hexa.